Mas o foco que Deus propõe para o meu coração é o direcionamento. E a Bíblia vai dizer, versículos para trás, que o Senhor parece a Abrão, que diz: eu sou Deus de toda a terra, sem defeito, sem ontem, anda na minha presença. E logo atrás, o Senhor vai dizendo para ele: eu te mostrarei o caminho. Então, trazendo isso para os dias atuais, é muito importante nesse ano de 2024, nós estamos aí no início, mês de janeiro, já começar a pensar na questão do direcionamento, do posicionamento para uma vida diante de Deus. Nós sabemos que as pessoas seguem muitas direções, mas o mais gostoso, irmãos, igreja de Diamantina, é estar direcionado, posicionado naquilo que o Espírito de Deus tem para fazer para a igreja. E esta é a mensagem que o Senhor fala nesta noite. E aí fica uma pergunta para mim e para você: será que nós estamos direcionados e posicionados naquilo que o Senhor nos mandou? Eu me lembro que quando eu estava em Diamantina, já bem pertinho dos dias de ir embora, o Senhor ele me revelou, ele falou comigo em sonhos, e eu pude observar, aproveitando a palavra, que eu pisava numa terra onde o solo, louvado seja Deus, eram ladossolos, vermelho, amarelo, ou seja, uma terra de barro. E aí eu comecei a analisar, presbítero Rafael, eu olhei e falei assim: Diamantina não tem esse tipo de solo. Diamantina é cascalho, é diferente, esse tipo de solo. E eu pude entender que o Senhor ele queria me levar para outro lugar. Então começou o processo de oração, pastor Hilton, perguntando: eu posso? Como que eu vou? E aí o Senhor começa a revelar, e usa alguém que não me conhece, e manda preparar bagagem. Então, irmão, é muito bom, pastor Décio, você sair no direcionamento. E não foi diferente com Abraão. O Senhor mandou ele sair, e aí a gente começa a observar que Abraão ele leva seu sobrinho Ló, e os pastores de Ló, os pastores de Abraão, o Damasceno Eliezer e Sarai, e ali começam a andar no deserto, mas todos estavam no mesmo foco, no mesmo objetivo, porque o Senhor tinha falado para Abraão que faria que a descendência dele seria como a areia do mar. Louvado seja Deus. Aleluia. E agora Abraão ele creu. A Bíblia diz que Abraão creu pela fé. E se você procurar lá em Hebreus 11, se eu não me engano, verso 8, vai falar de Abraão. Abraão, louvado seja Deus, foi justificado pela fé porque creu. Assim como Abraão, muitos profetas morreram, pastor aí, na esperança da vida eterna, porque creram que o Senhor está preparando algo maior para eles e para a igreja, para aqueles que vão permanecerem fiéis, porque a palavra deixa bem claro que aquele que permanecer fiel, esse vai ver a face do Senhor. E aí Abraão ele sai no direcionamento, mas num determinado momento, o tempo foi passando, chegou o momento de uma decisão, aonde o Senhor, Abraão, ele começou a perceber, como foi lido na palavra, um desentendimento, mas eu acredito que era propósito de Deus. Deus tem planos específicos para a minha vida, para a sua, como teve para Abraão, como teve para Ló, porque o Senhor é fiel, Ele conhece o dia de hoje, o dia de ontem e o dia de amanhã. E diz a palavra de Deus que a contenda era grande e chegou o momento que Abraão chama Ló. Direcionamento. Ló, escolhe qual é a parte, para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí a palavra agora vai dizer, está escrito na palavra do Senhor: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Foi necessário Abraão dar uma oportunidade, pastor aí, de Ló escolher. Abraão foi humilde. Abraão, sendo tio, pastor Décio, ele permite que Ló faça a sua escolha. E eu já chego em tempo daqui a pouco, porque está tudo voltado para o tempo de Deus, tempo kairos. E aí Ló, ele olhou e
viu segundo a sua visão óptica. Ele olhou para as campinas do Jordão. A terra era boa. Eu vou caminhar. E Abraão, na humildade dele, Abraão, ele seguiu sentido contrário. Muito cuidado, igreja. Muito cuidado com seus olhos. Porque muitas das vezes a gente vai olhar, vai achar tudo muito bonito, muito bom, mas não é o direcionamento que Deus está mudando para a sua vida ou para mim. É necessário clamar, porque Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então é necessário você clamar por um direcionamento, e depois que você temos a direção, aí vem o posicionamento. Eu achei por bem, pastor Ailton, eu disse para o senhor que eu iria falar um pouquinho também da bússola. Aí eu estudei pela misericórdia de Deus, não para se exaltar, mas para glorificar o nome do Senhor. Fiz uma disciplina chamada topografia. E na topografia a gente estuda um pouquinho sobre a rosa dos ventos, sobre a bússola. Aí a gente tem aí as direções norte, sul, leste, oeste. Então a bússola, igreja, ela tem uma precisão interessante, apesar de ser bem antiga, mas muitos conseguiram alcançar. Inclusive, quando chegaram no Brasil, eu não vou usar esse termo descobrimento do Brasil, porque o Brasil já tinha sido descoberto, mas quando chegaram foi uma bússola, eles vieram seguindo ali. Então a gente estuda sobre o azimute, e é muito interessante quando você fala de bússola, porque a palavra vai nos dizer lá no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a bússola do crente é a palavra. É a bússola do crente, é a palavra. Então quando eu me posiciono, igreja, e pergunto para o Senhor, abaixou, Senhor, qual é a direção? Como uma bússola, eu quero dizer, pastor Ailton, com muita propriedade, a bússola vale mais do que o GPS. O GPS é mais fácil falhar, alguém pode discordar de mim. É uma tecnologia moderna, mas a bússola, que é bem antiga, ela é mais precisa do que o GPS. E a bússola é comparada com a palavra do Senhor. Então hoje, igreja, o Senhor também te convida neste tempo para você buscar a bússola, que é a palavra, porque com a palavra vem o direcionamento para você fazer o que precisa ser feito. A gente observa pessoas dando cabeçada, vai para lá, vem para cá, e nada dá certo porque está fora da direção. Então é necessário que eu e você estejamos na direção do Senhor, para que Ele venha guiar os nossos passos. Não é? A palavra não diz que a vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita. Então quando eu me posiciono na palavra, mas eu preciso gastar um tempo, né? Isso não é uma coisa assim, um passo de mágica. Ah, Senhor, qual é a direção? Não, isso é uma coisa minuciosa. É uma coisa que eu preciso gastar tempo com relacionamento, com posicionamento, clamando ao Senhor: Senhor, o que eu posso fazer? Há situações, igreja, em que o Senhor vai te provar e você vai ficar parado, mas se parar e ver o livramento do Senhor. Se eu não ficar parado e não entender o que Deus quer, eu vou me precipitar, e a cobrança, o preço, a consequência vai ser muito alta, porque eu, infelizmente, não sou esperado. Estou vendo a irmã Flaviana ali, estou muito feliz de ver ela. Deus seja louvado, como toda a igreja. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu estou vendo que você está casada e o Senhor é fiel. Eu falo isso para exaltar o nome do Senhor. É tempo para nós, tempo de Deus, posicionamento, porque o Senhor não chega atrasado, não, igreja. É na hora certa, tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3:1 diz, fala a respeito do tempo. Eu não posso deixar de falar de tempo. E muitas das vezes esse tempo está direcionado a eu parar. Eu preciso parar, respirar, pastor. Não é no meu tempo. Às vezes eu posso querer fazer tudo. Não, eu vou fazer, vou resolver. Ele vai me levar. Mas se parar, pastor Décio, parar, respirar, falar: Jesus,
Deuteronômio que estas bênçãos seguirão, as bênçãos do Monte Gerezim. É quando eu me posiciono. Tudo isso está escrito, vai acontecer se obedecerdes a voz do Senhor teu Deus. A igreja de Diamantina hoje, com certeza, não saiu de casa para não obedecer, né? Eu tenho certeza que você veio aqui não para ouvir o diácono, o diácono ainda é pós-ciência. Aqui tem muita gente que fala melhor do que eu, mas uma coisa eu disse para o pastor, eu vou deixar o Espírito de Deus falar o que ele tem para falar para a igreja. Então, nessa noite, pega essa senha aí, pega essa palavra e absorve ela. Não usa só essa palavra aqui não, igreja. Porque se você usar só essa mensagem, foi uma benção, amanhã você está totalmente fora da direção, do posicionamento, a tua vida não vai andar. Mas se você colocar essa palavra em prática, você realmente começar a pensar, não, eu preciso de um direcionamento. Primeiro passo, eu preciso de um direcionamento. Deus me deu um direcionamento, então agora eu vou me posicionar para cumprir aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque direcionamento e posicionamento estão juntos. Eu não posso ter uma direção e não se posicionar para tal direção. E foi exatamente isso que aconteceu. Ló seguiu um caminho, teve uma consequência. Abraão procurou seguir o caminho do Senhor. Amém. E o Senhor honrou. E dentro da palavra, eu falei assim, Deus, eu quero falar uma coisa sobre bússola. E ali o Senhor fala de oriente, de ocidente, de sul, de leste, de norte. O Senhor, Ele direcionou. Abraão passou por muitas situações difíceis. Teve situações que ele falhou, mas ele permaneceu. Ele continuou no propósito, mesmo falhando. Muitas das vezes a gente falha, a gente pede perdão, confessa os nossos pecados, e nós nos posicionamos para receber a misericórdia e a graça de Deus, porque aquele que se posiciona vai receber a graça do Senhor. E aí a gente vê as consequências de um direcionamento correto e de um direcionamento errado. Um olhou pela visão óptica, pelos olhos, tão bonito, tão maravilhoso, eu acho que ali vai dar certo. Já chegando ali, a situação já foi ficando difícil. Daqui a pouco aquela guerra daqueles reis, daqui a pouco teve que Abraão mandar, se eu não me engano, 300 e poucos homens para resgatar seu sobrinho. Situação difícil, porque tudo é um olhar. 318, obrigado, pastor Décio. Eu sabia que era 300 e alguma coisa, 318. Foram ali para livrar, para guardar. Por quê? Porque não estava no direcionamento correto, não estava no posicionamento. Mas nessa noite o Espírito de Deus, ele fala para mim e para você: deixa eu te direcionar, deixa eu te guiar, porque eu te guiando vai dar bom, a coisa vai acontecer, vai dar certo. Eu quero profetizar, tuas finanças vai para frente, a tua saúde vai para frente, a tua vida espiritual vai para frente, quando você se direcionar com Jesus. Não tem como, igreja. Nesses anos todos da igreja eu tenho percebido, quando se posiciona, pastor Décio, a bênção chega. Não tem jeito, porque é uma coisa interligada. Obediência, com direção, pastor, aí, com posição, aí, obediência, obedeceu, porque se o Espírito de Deus é seu guia, é meu guia, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. E o Senhor mandou trazer essa palavra neste lugar, que primeiro corta para mim, para depois cortar para vocês. Primeiro eu sou cobrado. Quando eu passei aquele acidente, pastor, então eu não entendi, fiquei nas ferragens, perdi o carro, aconteceu tudo. Mas Jesus, por quê? E o Senhor tinha falado na noite anterior. Eu vou te dar uma prova do quanto que eu sou na sua vida. Os antigos, os irmãos que me conhecem, viram o estado que eu fiquei todo quebrado. Mas eu estou aqui, o carro se acabou, eu estou perfeito, eu fui aleijado, eu ando, eu caminho, eu canto, eu exalto o nome do